Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Pinheiro, sou professor da disciplina de Metodologia Científica, uma disciplina de 40 horas. E na aula de hoje nós trabalharemos a unidade 2, especificamente as noções de projeto de pesquisa, bem como os tipos e métodos de pesquisa. Nossos objetivos são, inicialmente, apresentar o que é um projeto de pesquisa, bem como qual a sua importância para o trabalho desenvolvido para o pesquisador, e, no segundo momento, apresentar quais são os diferentes tipos e métodos de pesquisa. Vamos lá? Bom, no primeiro momento, para que nós possamos entender o que de fato é um projeto de pesquisa, há necessidade de destacarmos algumas das principais características do processo de desenvolvimento de uma pesquisa. É sempre importante ressaltarmos que uma pesquisa ela não acontece de forma desordenada, mas ela sempre vai obedecer a determinadas etapas, a determinados protocolos, a determinados procedimentos que são próprios daquilo que, na aula anterior, sobre a unidade 1, nós vimos que faz parte do que nós chamamos de método científico, que também é chamado de método experimental matemático. Bom, no entanto, embora o processo de desenvolvimento de uma pesquisa científica seja constituído dessa forma, obedecendo a determinadas etapas, protocolos e procedimentos, antes dessa pesquisa ser desenvolvida, ela precisa passar por um processo de planejamento. Planejamento no qual os principais objetivos daquela pesquisa, visados pelo pesquisador, as razões que justificam o desenvolvimento daquela pesquisa, bem como quais são os principais conceitos com os quais aquela pesquisa científica vai trabalhar, precisam estar inseridos. Quer dizer, então, toda pesquisa científica, antes de efetivamente ser executada, desenvolvida, ela precisa ser planejada. E exatamente esse planejamento que antecede o desenvolvimento da pesquisa é o que nós chamamos de projeto de pesquisa. Lembrem-se, falar em projeto de pesquisa é sempre falar sobre aquilo que ainda não é. Como assim, professor? Vamos utilizar um exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, de um projeto de uma casa, quer dizer, o projeto de uma casa é aquilo que nós fazemos antes que a casa exista. É o documento no qual nós iremos colocar mais ou menos onde ficarão os cômodos da casa, qual o espaço utilizado, a divisão ali do espaço próprio onde a casa será construída. Então, o projeto é aquilo que ainda não é, podemos dizer nesse sentido. Quer dizer, ou seja, o projeto de uma casa é aquilo que a casa ainda não é, porque ele vai apenas servir como uma espécie de planejamento para que se possa, de alguma maneira, antecipar e, de fato mesmo, planejar aquilo que se pretende fazer efetivamente. E, basicamente, é assim que se constitui um projeto de pesquisa. E ele vai conter os objetivos principais da pesquisa, ele vai conter a justificativa da pesquisa, vai conter os principais conceitos trabalhados, vai conter uma espécie de cronograma, no qual nós colocamos as diferentes etapas que a pesquisa pretende percorrer, bem como o tempo no qual essas etapas devem ser executadas, além de outros elementos que nós veremos a partir de agora. Aqui nós temos os principais elementos desse projeto de pesquisa e um quadro ilustrativo para que vocês possam entender de maneira objetiva o que cada elemento desse pretende. Bom, o primeiro elemento do projeto de pesquisa é o tema e o problema, que eles visam responder o quê? É onde o pesquisador vai tentar, de maneira objetiva ali, com o tema, identificar o que de fato ele está
tomando como objeto de pesquisa e vai esclarecer quais são os pormenores daquele objeto, né? Por isso, a pergunta aqui que resume esses dois elementos do projeto. O que está sendo pesquisado? É nesse sentido, né? E aí o problema, como eu disse a vocês, ele, na verdade, é um elemento fundamental que vai aparecer durante o desenvolvimento do método. Porque, lembrem, quando nós falamos do método experimental, qual a primeira etapa? A observação. E a observação que um pesquisador faz da realidade, ela encontra o quê? Um problema. Toda pesquisa científica parte de um problema. E esse problema deve estar contido no projeto de pesquisa, né, que antecipa o desenvolvimento da pesquisa. O pesquisador precisa ter clareza de qual problema ele está abordando. O segundo elemento são as hipóteses, que são as respostas provisórias ali, utilizadas pelo pesquisador para tentar responder àquele problema específico. Os objetivos, que vão responder, na verdade, para quê, né? Ou seja, né? Para que aquela pesquisa está sendo desenvolvida, né? Qual o objetivo? Né? O objetivo é entender determinada coisa, é apresentar, é explorar, é investigar. Então percebam que os objetivos eles serão construídos sempre a partir de verbos no infinitivo. E aí uma boa dica que eu dou a vocês é que pesquisem na internet, vocês podem colocar lista de verbos para a construção de objetivos de pesquisa. Aí vocês vão encontrar lá verbos que são de natureza geral e de natureza específica, para que possam construir os objetivos da pesquisa de vocês. A justificativa, ela responde basicamente à pergunta por quê, né? O que se pretende com uma justificativa num projeto? Ora, como o próprio nome do elemento já diz, é justificar a pesquisa, é dizer o porquê daquela pesquisa ser desenvolvida, né? Quais são as razões pelas quais aquela pesquisa precisa ser desenvolvida. Então, é o momento no qual o pesquisador vai apontar a relevância da sua pesquisa, vai apontar, né, por que ela está sendo desenvolvida, mesmo que existam outras pesquisas abordando aquela temática, portanto, apontando a novidade do que está sendo tratado, bem como também apontar quais são os possíveis resultados, claro, de maneira ainda sucinta, né, e possíveis impactos que aquela pesquisa pode trazer para a sociedade. O referencial teórico, também chamado de fundamentação teórica, é o momento no qual o pesquisador vai, em seu projeto de pesquisa, apresentar os principais conceitos ou categorias lógico-conceituais com as quais ele trabalha em seu projeto. Tá certo? A metodologia, pessoal, diz respeito propriamente ao conjunto de passos, não é, seguidos pela pesquisa, que nós vamos ver de forma mais detalhada lá na frente quando estivermos trabalhando os tipos e métodos de pesquisa. Né? Na metodologia, você vai exatamente colocar quais são aqueles elementos que são próprios, né, dos tipos de métodos e pesquisas que nós olharemos mais lá na frente, tá certo? Em relação ao cronograma da pesquisa, vai responder a quando, né? Ou seja, quais são as etapas, bem como em que tempo é que você pretende fazer, a quantidade de meses, né? Se é inicialmente fazer a resenha de um texto, em quanto tempo, processo de redação, seja lá de qual natureza do trabalho científico você esteja falando, o processo de levantamento bibliográfico, enfim, você apontará essas etapas e qual a quantidade de tempo em que pretende desenvolvê-lo. E a bibliografia responde a pergunta com quê? Ou seja, basicamente, qual é o material bibliográfico consultado para que você possa desenvolver aquela pesquisa. Né? E toda pesquisa, por mais que ela tenha um caráter prático, mas sempre o pesquisador precisará recorrer a determinados conceitos, né, que estão inseridos dentro de uma determinada bibliografia específica. Só lembrando que na bibliografia nós podemos inserir tanto os vídeos pesquisados, filmes, entrevistas, blogs, enfim, tudo aquilo que o pesquisador se utiliza para o desenvolvimento da pesquisa. Tudo bem, pessoal? Então, esses elementos são os elementos que compõem um projeto de pesquisa. Agora, nós vamos conversar sobre os tipos e métodos de pesquisa. Os tipos e métodos de pesquisa. Como
nós podemos conversar até aqui, a ciência ela é constituída de técnicas e de um método que fundamenta seu desenvolvimento, bem como de um certo conjunto de conceitos que estão na sua base. E por mais que ela tenha determinados aspectos gerais, né, quando nós falamos da ciência como um todo, mas no processo de desenvolvimento da pesquisa, o cientista ele pode optar sempre por um tipo específico de pesquisa, né, de natureza de pesquisa, uma abordagem, né, quer dizer, por mais que a ciência tenha aspectos gerais, no que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa, ela pode ter uma certa multiplicidade de possibilidades em relação aos métodos utilizados. Então, é nesse sentido que nós vamos ver, a partir de agora, tipos e métodos de pesquisa. Bom, de forma didática, gente, em relação a tipos e métodos, nós podemos dividir da seguinte maneira. Nós podemos falar de um tipo de pesquisa quanto à sua natureza, que pode ser básica ou aplicada. A natureza da pesquisa básica é aquela que visa apenas ao desenvolvimento conceitual da própria ciência, né? É o tipo de pesquisa que visa contribuir para o aperfeiçoamento dos conceitos, para ampliação dos conceitos, mas que não tem uma aplicabilidade prática. Já a pesquisa de natureza aplicada, né, ela tem finalidades imediatas, né, tem a finalidade de resolver problemas práticos do cotidiano. Por exemplo, um exemplo de pesquisa básica é quando você fala, por exemplo, de ondas gravitacionais na física. Quer dizer, falar de ondas gravitacionais na física, desenvolver pesquisa sobre ondas gravitacionais, não tem nenhum impacto imediato na vida cotidiana, nenhum tipo de contribuição nesse sentido, mas contribui para a evolução, né, de uma ciência específica que é a física. Já a pesquisa aplicada, nós podemos citar como exemplo o trabalho de desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência visual. Quer dizer, aí você tem uma pesquisa que visa a solução de um problema prático. No que diz respeito aos objetivos, uma pesquisa ela pode ser exploratória, pode ser descritiva ou explicativa. Pesquisa exploratória que tem o objetivo de explorar um determinado problema, né, esclarecendo seus pormenores. A pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever, né, um objeto pesquisado em seus detalhes. E a pesquisa explicativa é que busca oferecer as causas, né, de um determinado objeto de pesquisa. Bom, quanto aos procedimentos, a pesquisa ela pode ser bibliográfica, documental, experimental, operacional, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante e a pesquisa ex post facto. Bom, para citar um exemplo desses que nós estamos trazendo aqui, por exemplo, a pesquisa bibliográfica é aquela que vai se basear estritamente em material bibliográfico, ou seja, ela não tem um objetivo de ir até o campo, né, desenvolver pesquisa no âmbito empírico da experiência. Ela se limita ao desenvolvimento do aprofundamento com base em material bibliográfico. A pesquisa documental, que basicamente é feita em história, né, em que se tem como fonte principal da pesquisa documentos históricos, né, mas todo e qualquer registro humano, né, feito, registrado através de um tipo específico de técnica pode ser considerado um documento. Existe a pesquisa experimental, que é a que se faz propriamente nas áreas das ciências naturais e físicas, como o caso da química, né, em que propriamente a partir da construção de um projeto de pesquisa, nós vamos ali, né, desenvolver investigação sobre um determinado problema em laboratório, né? Você vai a campo, utiliza determinadas técnicas e procedimentos próprios, né, da experiência, né? Então, quer dizer, você encontra um problema, propõe uma determinada hipótese e vai ali em laboratório repetir várias vezes aquele determinado fenômeno até você encontrar uma resposta satisfatória. Isso seria a pesquisa experimental. É importante ressaltar, pessoal, que no momento do projeto de pesquisa em que nós estamos desenvolvendo a metodologia, o pesquisador ele deve exatamente apontar, né, cada um desses elementos aqui que nós estamos estabelecendo como tipos e métodos de pesquisa. Por exemplo,
Na metodologia, o cientista precisa apontar qual a natureza da sua pesquisa, né? Se o objetivo é exploratório, descritivo ou explicativo, e quais são propriamente os procedimentos utilizados no desenvolvimento daquela pesquisa. Ok? Pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Como eu disse a vocês, o objetivo era exatamente, no primeiro momento, trabalhar o que significa um projeto de pesquisa, bem como a sua importância, e no segundo momento, apontar quais são os principais tipos e métodos de pesquisa. Não se esqueçam de ler o material sugerido para a consulta, aprofundem os conhecimentos de vocês com a leitura dos slides, com a bibliografia complementar sugerida, né, e continuem estudando. Até a próxima.